Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. E, bom, quem acompanha mais de perto aí, vou dar aqui uma satisfação, percebeu que eu fiz uma mudança no conteúdo aí, meio que de última hora. E eu vou dar aqui uma breve explicação por que eu fiz isso. Bom, a ideia agora é trabalhar, né, é focar num objetivo financeiro, principalmente para aqueles que precisam sair do zero e chegar a um número simbólico, né, um objetivo aí mais real, mais realista, né, dentro aí da realidade de cada um. A ideia, deixa eu ver aqui, tentar explicar, é contextualizar, né, para ajudar principalmente o grupo que precisa sair do zero, precisa aprender como sair do zero e chegar a pelo menos um patamar de 50 mil investido como meta financeira. E depois, talvez, vocês vão entender melhor onde que eu quero chegar, porque, obviamente, não vai parar ali nos 50 mil, né? Porque para você alcançar a liberdade financeira, você precisa cumprir etapas. Mas sempre tem o primeiro passo. Então, esse primeiro passo, eu estou chamando aqui de 50K, ok? Então, vai ser um conteúdo direcionado para quem quer começar do zero, que, na verdade, eu não quero nem que comece do zero, eu quero que comece dos 50, porque realmente não faz sentido falar em liberdade financeira se você ainda está no zero. Não faz sentido nenhum falar de qual é o melhor investimento, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou ter de retorno, quanto que esse investimento vai me proporcionar, né, de ganhos. Não faz sentido nenhum ter essa conversa nesse nível, ok? No nível zero, até pelo menos 50 mil, tá? O número é simbólico, então é só para dar uma referência para a gente poder situar melhor essa nossa conversa, né? A minha conversa com a audiência, com quem está consumindo aí o meu conteúdo, enfim. Então, por que não faz sentido falar de liberdade financeira se você não atingiu nem 50 mil? Porque tem alguns problemas que são sintomáticos, né? Por exemplo, talvez a pessoa até tenha 50 mil. A questão não é se você tem ou não tem os 50 mil, tá? Não é isso. Às vezes você pode até ter mais do que isso, mas todo o seu dinheiro ainda está parado lá na poupança. Todo o seu capital ainda está preso num banco grande, sendo mal remunerado, num fundo DI com uma taxa que não deveria ser cobrada, justamente por você estar aplicando dinheiro no fundo DI, que vai te dar um retorno Selic. Então, se você ainda não sabe o que é Selic, precisa saber. Precisa usar Selic como referência, principalmente para investimentos em renda fixa. Então, por isso que antes de falar em liberdade financeira, se a gente está nessa faixa, que você precisa sair do zero para chegar a 50 mil, e a partir dos 50K você vai começar a pensar em liberdade financeira. Porque aí você já começou a falar a linguagem dos 50K, você já começou a focar realmente naquilo que interessa, você já deixou de lado questões como e armadilhas como produtos financeiros que remuneram mal o investidor. Então, tudo isso precisa primeiro ser superado antes da gente falar de liberdade financeira, ok? Deu para entender? Então, comece com 50K, quer dizer isso. É sair do zero, é sair da inércia, passar a ter um plano na mão, é começar a trabalhar o capital, investir mais, investir melhor, né? Conhecer melhor os dois tipos de investimentos,
que são renda fixa e renda variável. Não tem muito mais do que isso. Então, você precisa conhecer os ativos e parar de ficar botando seu dinheiro em produto financeiro, recomendado aí por terceiros, principalmente gerente de banco, que eu já falei aqui que gerente de banco é boa praça, né? Eu não conheço nenhum gerente de banco, pelo menos eu não tive. Eu até conversei com alguém hoje que disse que acha gerente de banco chato. Eu não. Eu sempre gostei dos meus gerentes de bancos lá do Mercantil do Brasil, fazer até propaganda aqui. É um banco menor, não é bancão, né? Então, e o gerente de banco acaba ficando com você muito, muito tempo. Mas gerente de banco é para cuidar de questões bancárias, é para cuidar do meu cartão de crédito, é para cuidar, talvez, de um problema lá de transferência, é para eu poder pagar a conta, movimentar dinheiro, fazer Pix, o escambau, mas tudo no nível operacional. Então, se você ainda está zerado, se você ainda investe através do banco, você precisa desbancarizar-se, ok? Essa foi a palavra aí, a grande palavra que a XP usou durante muito tempo. E realmente, acho que funcionou e deu certo. E isso foi uma grande conquista no mercado financeiro que a gente tem que dar crédito à XP. Não estou defendendo aqui corretora, embora eu tenha trabalhado na XP e tenha sido assessor da XP durante aproximadamente 7 anos, tá? Mas o importante, o meu foco agora, não é simplesmente assessorar, mas é formar investidores, é gerar conteúdo, senão estou perdendo meu tempo aqui. É gerar conteúdo para que vocês possam tomar decisões sem precisar de terceiros, para que vocês possam realmente ser investidores de verdade e não consumidores de produto financeiro. Então, começar com 50K é muito mais amplo do que simplesmente ter 50 mil para investir, tá? Começar com 50K é não estar no zero, é não deixar dinheiro na poupança, é não ser mal remunerado por um banco grande, é não deixar que o seu dinheiro sofra a incidência do come-cotas, é não pagar uma taxa administrativa desnecessária, que somada ao longo dos anos poderiam gerar muitas economias e sobrar muito dinheiro só com esse pequeno ato de você evitar investir em fundos e passar a ser o gestor das suas finanças. Por isso que também começar com 50K quer dizer você, investidor, você toma as suas decisões. Você começa a falar uma linguagem diferenciada sobre investimentos e não fica aí refém, preso a produto financeiro que remunera mal o investidor. Então, você sair do zero para chegar até os 50K é algo que vai além dos 50 mil. É você começar a falar a linguagem dos 50K. Né? É você focar nos 50K. É você desenvolver ali um domínio sobre investimentos de tal forma que você não vá mais cair em furadas ou fazer bobagem com o seu dinheiro. Como a gente viu aí, alguns artistas, alguns famosos, deram dinheiro para um terceiro, né? E perderam muito dinheiro porque fizeram bobagem. Se esses famosos falassem a linguagem do 50K, jamais teriam cometido essa bobagem com o dinheiro deles. Pessoas famosas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós respeitamos, mas que ainda fazem bobagens com o dinheiro porque não sabem falar a linguagem do investimento, não têm um foco específico, né? Não sabem fazer o dinheiro trabalhar para elas. Então, é necessário também falar a linguagem dos 50K. O que é falar a linguagem dos 50K? É você saber quais são os ativos de renda fixa e o que esperar da renda fixa. Eu não vou entrar hoje no mérito, não vai dar tempo, tá?
de entrar no mérito dos ativos de renda fixa e como se investe em renda fixa, falar de Selic, né? Não vai dar para falar sobre isso hoje. Mas tem uma linguagem, né? Tem, assim, quando eu compro um ativo, por exemplo, para explicar melhor o que eu estou tentando comunicar aqui. Quando eu digo falar a linguagem, quando eu falo de um investidor 50K, de abrir uma conta com foco em investir de verdade 50 mil e fazer 50 mil começar a trabalhar para você, ou de chegar até esse número como objetivo financeiro, eu estou falando de você conhecer os ativos e investir no seu próprio CPF. Tá? Então, uma das bobagens que as pessoas fazem, por não conhecer a linguagem do 50K, por não desenvolver uma filosofia 50K, é entregar dinheiro para terceiros, para serem aplicados em um outro CNPJ, em um outro CPF que não seja o seu próprio. Isso é uma bobagem. Tá? Por mais que sejam pessoas queridas, conhecidas, amadas e respeitadas, isso é sintomático. Por isso que eu estou falando, para sair do zero e chegar aos 50K, é muito mais do que ter apenas 50 mil na conta bancária. Perdão, numa conta de investimentos. Conta bancária não. Conta bancária é operacional, tá bom? Deixa eu aproveitar aí a garfo para beber um pouco d'água. Então, a pessoa tem que começar a entender a linguagem dos investimentos. Como é que se fala, como é que se trata, como é que a gente sabe e consegue farejar armadilhas do mercado financeiro. Você precisa conhecer realmente e conversar com pessoas que entendam, né? É um absurdo o que acontece, que as pessoas fazem de bobagem, e não é nem apenas a bobagem que acontece com dinheiro. E normalmente com pessoas de alta renda, eu falei isso também semana passada, né? Porque se acomoda com a alta renda e acaba cometendo algumas bobagens, cometendo alguns erros. Errar é humano. Errar eu também errei muitas vezes na minha caminhada como investidor. Mas eu precisei aprender a linguagem dos investimentos, a linguagem de chegar aos meus primeiros 50K. Depois eu tenho outras metas, que eu vou apresentar para vocês aqui depois. Mas primeiro, para quem ainda não tem 50K investidos em ativos de renda fixa e ativos de renda variável, fazendo um mix, desenvolvendo uma estratégia, mesmo que tenha esse montante numa conta bancária, ainda não se tornou um investidor 50K. Ainda não sabe falar a língua do 50K. Ainda não tem uma visão 50K. Ainda não está preparado para realmente investir 50K. Então, o dinheiro fica parado lá, o dinheiro fica lá deixando dinheiro na mesa. Então, isso é um erro. Isso é jogar contra si, ok? Não dá para a gente jogar contra si. A gente precisa aprender a linguagem. Quando você vai para um outro país, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha que dominar o inglês, eu tinha que me virar. E eu já sabia inglês, mas quando eu cheguei lá, era difícil. Né? Olha, meu pai era americano, eu fui criado em meio, né, a americanos, mas quando eu cheguei lá, no meu primeiro emprego, quando eu tinha que atender o telefone, e que o cara do outro lado do telefone falava rapidinho, embolando, né, como a minha mãe dizia, parece que tem um ovo na boca, falando inglês, eu não entendia nada. Eu ficava nervoso, tenso, porque eu tinha que pedir desculpas e pedir para o americano, para a americana falar de novo, falar devagar, porque o meu ouvido ainda não estava treinado para entender, né, a musicalidade da linguagem, né, da língua inglesa e da forma como eles falam lá no dia a dia. Depois fui tirando de letra, né? Fui treinando o ouvido. Até espanhol também, quando eu fui morar em San Diego, no sul de San Diego, lá na Califórnia, fronteira com o México, ali, fronteira com Tijuana, quando eu ouvia, né, os chicanos falarem, eu não entendia nada, mas depois de 6 meses, eu comecei a arranhar um portunhol e comecei a entender tudo que eles falavam, né, porque o espanhol e o português é muito parecido. Na escrita,
Eu posso dizer que eu sei ler 70% de tudo que é escrito em espanhol. Falar é outra coisa. Eu consigo me virar no portunhol. Mas o que eu achei interessante é que depois de 6 meses morando em Chula Vista, eu morei lá 1 ano, o meu ouvido estava treinadinho para entender, né, as pessoas, amigos, enfim. A linguagem do investimento também é assim. As pessoas fazem bobagem, jogam contra si, porque acho que elas não entendem. Não entendem o que está sendo dito, né, o que está sendo orientado, ou entendem errado. Então, essa questão de aprender a linguagem, né, de ter um foco nos 50K, por exemplo, você precisa chegar aos seus primeiros 50K. Você não vai fazer isso tendo retornos de 20%, 30% ao ano de imediato. Isso pode até acontecer ao longo da sua jornada, mas você querer investir e já esperar, né, dobrar, triplicar o seu dinheiro rapidamente. Eu tive uma vez uma pessoa que falou para mim, olha, eu quero investir 10 mil. Como que eu faço para poder receber R$ 1.000 por mês? Um negócio assim. Eu falei, poxa, peraí, tá de brincadeira, né? Não falei isso, mas deu vontade de falar. Porque não é assim que funcionam as coisas. Então, se eu tenho foco nos 50 mil, eu preciso contribuir para chegar lá. Eu preciso mudar os meus hábitos e o meu comportamental para sobrar dinheiro, aplicar e começar a fazer esse dinheiro trabalhar para poder ter o auxílio, o apoio, né, dos juros compostos, que vão me ajudar a chegar mais rápido ao meu objetivo. Mas, no início, principalmente, a força motriz do meu objetivo financeiro, para chegar no meu objetivo financeiro, não vem do retorno do meu investimento. Isso precisa ser entendido. Por isso que é foco nos 50K. Você tem que focar através da poupança, através da economia, através dos aportes, através de um orçamento com gastos reduzidos, através de um hábito em que você possa viver dentro das suas possibilidades. Então, à medida que você vai tomando essas decisões e entendendo essa dinâmica do dinheiro e falando a linguagem dos 50K, né, com o objetivo de chegar, de fato, a 50K investidos, você vai ganhando o traquejo de um investidor digno dos 50K investidos, bem investidos, tá? E aí, mas como é que você investe bem? Nós vamos chegar lá, tá? Mas calma aí. Primeiro tem que entender alguns conceitos que não tem nada a ver com finanças e que tem tudo a ver com o comportamental. Você viu, até agora a gente não precisou falar de Selic, não precisou falar de CDI, não precisou falar... A gente só precisa falar e mostrar o que existe de ruim. O que vai te remunerar mal, isso você já precisa saber, né? Não precisa ficar muito tempo ouvindo a minha live para saber que você precisa urgentemente, para ontem, sair da poupança. Não precisa também ficar aqui consumindo muito do meu conteúdo para entender que não dá para deixar o seu dinheiro em banco grande, pelo menos não como investimento. Estou dizendo que você não vai ter conta bancária, não é isso. Você tem que ter conta bancária e uma conta na corretora, porque é através da corretora que a gente tem acesso aos ativos, tanto de renda fixa como de renda variável. É simples. E numa outra oportunidade eu posso falar também sobre isso. Muita gente às vezes fica intimidado pela corretora, né? Pelo home broker, mas isso é só no início. Depois você pega a manha e tira de letra. Ok? Então, o objetivo, né, de quem quer chegar, o objetivo financeiro, você tem que ter um objetivo financeiro. De novo, 50K é simbólico, só para ajudar a facilitar a comunicação, o entendimento, o que é importante, o que vai ser prioridade, que não é só educação financeira, que, aliás, era o nome dessa live, né? O fracasso da educação financeira. Mas o meu sócio aqui, meu parceiro aqui do meu negócio digital, mandou mudar. Tem que falar sobre os 50K. Então, eu estou aqui falando dos 50K.
e o investimento, né? Você tem que fazer investimentos dignos de 50k, tá? Poupança não é um investimento digno de um objetivo financeiro de chegar aos 50k, ponto. Fundo DI não é um investimento digno de 50k, ponto. CDB, que remunera 80% CDI de um banco grande, não é um investimento digno de 50k. Então, você não vai ter resultado de 50k se você deixar o dinheiro nessa situação, né? Não vou nem chamar de investimento de aplicação, porque não são aplicações, tá? São armadilhas do mercado financeiro para segurar o seu dinheiro, para te remunerar mal. Isso você precisa entender. Se é um seguidor meu, vai ser um seguidor meu, eu preciso entender isso, tá? O dinheiro no banco, de novo, é só para movimentar. Dinheiro para investir, a infraestrutura do investidor 50k é ele ter uma conta de corretora. Não tem como não ter, né? Aí você pode escolher a que seja mais interessante para você, que apresente também mais vantagens. Bom, então 5 passos para a gente fechar, né? Já estamos chegando aí às 9 horas. 50k seria um primeiro degrau. Isso aí, Marcelo, obrigado. É isso mesmo. É um primeiro estágio, né? É um primeiro patamar. E depois eu vou falar, a ideia é simbólica, mas ela tem um significado profundo nas nossas finanças, porque os 50k vão ser a primeira grande conquista de um investidor que está ganhando traquejo, que está evoluindo, que está aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar para você e crescer, ok? Então, é esse o conceito, a ideia, a filosofia de ser um investidor 50k. Então, a primeira coisa, eu já falei, sair da poupança e ganhar experiência, ganhar vivência, abrir conta de corretora, conhecer o que é uma corretora, entrar no home broker, né, aplicar no título Tesouro Direto, entender as 3 estratégias para investir em renda fixa, que é o pós-fixado, pré-fixado, o indexado. Em uma outra oportunidade nós vamos falar isso. Nos meus vídeos tem também conteúdo sobre isso, né? As estratégias de renda fixa, muito simples, muito fácil de aprender. Uma vez que você domina isso, você pode escolher o ativo que você quiser da renda fixa, mas antes tem que entender também o que é renda fixa, ok? Então, o que é foco nos 50k? É você chegar lá, é você mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos, aprender a fazer o dinheiro sobrar, para poder investir, para poder fazer aporte, porque o aporte é o primeiro grande aliado. E chega de desculpas, a hora de começar é agora. Já foi, né? Tem que tomar uma decisão, tem que organizar as finanças para focar naquilo que é importante, naquilo que vai te dar um respaldo financeiro ao longo dos anos. Se hoje é 50k, amanhã serão 500k. E lá no futuro, lá na frente, pode chegar a 5 milhões. Quer dizer, 10 vezes mais. São 3 etapas. Porque se você chega a 5 milhões ou perto, de novo, o número é simbólico. Aí sim, você pode falar em liberdade financeira. Para alguns, até bem menos do que esse montante aí do terceiro estágio, né? Alguns até um pouco além do segundo estágio. Os números são só para ajudar a organizar o pensamento, né, para que a gente evolua como investidor. Eu sei que fica fácil, né? A minha primeira meta é chegar aos 50k, ok? É isso. Se eu não chegar aos 50k, não tem conversa. Não adianta eu falar de investimento, falar de liberdade financeira, porque no fundo, eu não estou fazendo nada para mudar a minha história.
E eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar os meus hábitos para poder chegar aos primeiros 50K, para poder, de uma vez por todas, sair do zero. E aí blindar os 50K, para que ele possa ter espaço num ambiente inicial e embrionário para crescer, aparecer, se desenvolver e ganhar forma, ganhar porte, ganhar robustez, começar, né, a trabalhar para você, a seu favor. Isso leva tempo, mas você precisa chegar, primeiro tem que mostrar um compromisso com você mesmo, pagar a si mesmo, pagar o seu futuro, financiar a sua aposentadoria, financiar a sua liberdade financeira. E aí, como eu falei, né, precisa aprender a linguagem dos 50K, precisa fazer as pazes com o dinheiro, precisa estreitar o relacionamento com o seu respaldo financeiro, com o seu pé de meia, não cair mais em bobagens ou fazer bobagens com dinheiro, não jogar contra si, deixando o dinheiro parado e perdendo para a inflação sistematicamente. Isso é jogar contra si. Então, é necessário aprender a se comunicar com o dinheiro para chegar aos 50K, conhecer qual é a linguagem que vai te ajudar a navegar pelo mercado financeiro, a se articular de tal forma com o gerente de banco, com o assessor, com o gestor, ou seja, com os youtubers, né? Você precisa, consultores, você precisa andar com as próprias pernas, você precisa aprender, você precisa conhecer. A minha missão, a minha meta é essa, é que investidores sejam formados, investidores tenham condições de escolher e fazer a seleção dos seus investimentos e tomar as melhores decisões com base em fundamentos, não com base em produto financeiro que é empurrado para você pelas instituições financeiras. Então, e agora aqui, né, criar uma conta 50K é simplesmente ter uma conta na corretora. Se você está zerado, se você ainda está na poupança e ainda refém de banco grande, você precisa urgentemente abrir uma conta 50K. Porque essa conta você vai distinguir da sua conta bancária, que é para movimentar o dinheiro para o dia a dia, para pagar conta, pagar cartão, fazer transferência, Pix. E a conta 50K, ela é de caráter previdenciário. Ela é o seu pé de meia, ela é o seu respaldo, é onde o dinheiro vai ter espaço e a oportunidade de começar a crescer e trabalhar para você, batendo a inflação e se multiplicando. Aí é quando a conversa de 500K e 5 milhões, ou seja, multiplicar o seu dinheiro por 10, começa a fazer sentido, porque aqui a gente já entra na conversa sobre juros compostos, sobre receber juros e dividendos, e quem me conhece aqui sabe que eu sou um grande fã de receber dividendos, sou um apaixonado por receber dividendos. Pode não ser, ou alguém pode argumentar que não é a melhor forma de investir. Não tem problema, não quero ser o melhor investidor, eu quero construir a minha renda passiva. E para isso eu preciso de um montante. Realmente, eu conversei com um amigo meu e falou, olha, muito empreendedor, empresário fica desanimado de pegar o dinheiro e investir porque acha que vai precisar de um montante muito grande para poder viver de renda. Olha, isso é óbvio. Tá? Até aí não falou bobagem. Só que para você chegar a esse montante grande, você precisa começar a fazer com que esse dinheiro trabalhe para você a partir de hoje. Não a partir de algum momento na linha do tempo do futuro. Que aí você já está perdendo, de novo, já está jogando contra si. Já não está praticando a linguagem dos 50K. Então, você precisa aprender a linguagem dos 50K. E a linguagem dos 50K vai muito além dos 50 mil investidos.
Porque eu não estou preocupado em você ter ou não ter 50 mil na conta. Para mim não faz diferença. O que eu estou preocupado é que você entenda que você precisa alcançar um primeiro marco, que você precisa de uma primeira grande conquista, para depois poder pensar em estratégias que vão fazer com que o seu dinheiro se multiplique e você possa alcançar o objetivo principal, que é a liberdade financeira. Mas, para isso, você precisa entrar num processo. Muita gente fica só preocupado com o resultado final. Não, a gente tem que amar o processo. Porque amando e praticando e fazendo e ganhando traquejo, ganhando vivência, ganhando experiência, até tendo espaço para errar, não para fazer bobagem, nem para jogar contra si, como os famosos fizeram, mas aprendendo a linguagem para poder tornar os seus investimentos cada vez mais eficientes, mais inteligentes e mais remunerativo também. Como eu falei, quem me conhece sabe que eu adoro focar na renda, mas isso a gente vai aprender quando você começar a desenvolver a sua estratégia 50K e sair de uma vez por todas, né, do zero. E, na verdade, você começa mesmo a sua jornada rumo à independência financeira, liberdade financeira, quando você atinge um marco. Os 50K são simbólico, ok? É simbólico, mas você alcançou. O importante é que você estabeleceu uma meta e você atingiu aquela meta porque você mudou o seu comportamento, mudou a sua mentalidade, mudou os seus hábitos e agora está focado naquele objetivo. E aquele objetivo se torna uma prioridade. Né? Não é uma das prioridades, é uma prioridade. Ela é única, ela é primordial. É um respaldo. É uma forma até de você sobreviver hoje. Tá? Alguns podem, mas a gente não deve acumular tesouros aqui na Terra, porque um dia a gente vai morrer. Não, não é isso. É uma questão de sobrevivência. Eu tenho que pagar plano de saúde. O autônomo tem que pagar o seu próprio plano de saúde. O empresário tem que pagar o seu próprio plano de saúde. Se ele não tiver lucro, ele não tem plano de saúde, não tem nada. Eu hoje comprei uns remédios aqui para minha tosse, para asmática, né? R$ 230, para eu poder respirar, poder fazer aquela live sem tossir. E aquilo que meu pai falava, quando ele tinha que comprar remédio, ele sempre dizia, pô, gastei aqui R$ 300, R$ 500. Como é que o pobre faz? Né? Por mais que a gente tenha um sistema de saúde, a gente sabe que ele é precário, que não dá para atender todo mundo. Então, você estabelecer essa prioridade, esse objetivo, e ele tem que começar com um número. Eu estou tentando aqui facilitar as coisas. Para quem está zerado, precisa chegar aos 50K. Quem já chegou nos 50K, a próxima meta agora é os 500K. Quem tem 500K vai buscar agora os 5 milhões, 5M. 10 vezes mais. Que aí realmente você tem a chance de, em algum momento nessa linha do tempo futura, atingir a sua independência financeira. Antes disso, não dá para ficar falando de independência financeira. Não dá para falar de liberdade financeira sem antes, né, sair da poupança. Não dá para falar de independência financeira sem antes sair do fundo DI. Não dá para falar, né, de você ter opção na vida, porque você tem um respaldo financeiro, se você continua sendo remunerado abaixo do CDI num CDB de banco que o seu gerente empurrou, ou que você aceita qualquer produto financeiro que aparece na sua frente, porque alguém falou, porque alguém deu dica, porque alguém disse, porque alguém orientou, porque dica também não resolve, seja de quem for, nem minha. Você tem que aprender a falar a linguagem, você tem que focar no resultado. Chegou nos 50K, você teve resultado. A educação financeira não fracassou para você, porque você desenvolveu uma mentalidade focada no 50K. Agora, também não adianta falar de educação financeira e não sair do zero. Então, essa a ideia. Eu vou tentar melhorar
essa forma de comunicar, né? Mas aqui eu já estou dando 5 passos rumo aos 50K para você sair do zero, né? Recapitulando para a gente fechar, sair da poupança e começar a ganhar experiência e traquejo de investidor 50K, focar nos 50K, né? Chega de desculpas. Então, é mais comportamental do que educação financeira. Você precisa aprender a fazer dinheiro sobrar, viver dentro das suas possibilidades. Trabalhando é que a gente consegue poupar. Então, não adianta falar de retorno, qual é o melhor investimento, se você não tem um comportamental ajustado, organizado, orçamento em dia. Não dá. Então, 50K, foco no 50K, é toda uma reprogramação da mente, dos hábitos, para chegar lá. Então, falar a linguagem do 50K é evitar fazer bobagem com dinheiro, dá para terceiros, e aí perde, e aí sai no jornal. Se for famoso, vai passar vergonha, porque fez bobagem, porque não soube se comunicar, não estreitou o relacionamento com o dinheiro, pode até ter feito propaganda de banco grande, mas ainda não aprendeu a investir, ainda não aprendeu, ainda não fez as pazes com o dinheiro, e acaba jogando contra si. Investidor 50K, ele não tem espaço para esse tipo de erro, tá? Esse tipo de erro, armadilha, bobagem, golpe, não tem espaço para isso, não tem porquê cair em golpe, né? Se você pode investir no seu CPF com transparência, você tomar decisão, por que você vai terceirizar? Por ganância? Pelo amor de Deus, e não precisa, e gente que não precisa. Então, aprender um pouco, né, a linguagem, a dinâmica do dinheiro, chegar nas metas. Chegou, pronto, graças a Deus. Vamos para a próxima, né? Comemorar as pequenas conquistas. Vamos comemorar as pequenas conquistas. Chegou nos 50K, não é 50K na poupança. Está investindo 50K, o dinheiro está crescendo, está trabalhando para você, é uma grande conquista. Vamos agora para os 500K. E assim você vai, a partir daí, desenvolver uma estratégia 50K, que é se beneficiar dos juros compostos e receber cada vez mais juros sobre juros, dividendos sobre dividendos, e aí fica o papo aí para outra oportunidade. Bom, quinta-feira vai ter uma novidade, vai ser aula live. Os primeiros 30 minutos vão ser live, mas vão fazer parte da aula que eu vou dar para os alunos da minha turma aí de fábrica de dividendos. Então, de 8 a 8h30, eu vou abrir aí um pouco do conteúdo, né? Como fazer a sua carteira gerar caixa, né? É o tema aí, produzir dinheiro. Se a sua carteira não produz dinheiro, não põe dinheiro dentro do seu bolso, não faz pingar, jorrar dinheiro na sua conta lá da corretora, alguma coisa está errada e você precisa assistir a essa aula. Quinta-feira, 8 horas. E na sexta, nós vamos falar também, vamos ter uma live, só que vai ser às 8h30. Está tudo aí no meu feed, né? É só checar lá, acompanhar a programação. Kleber vai estar lá. Beleza, Kleber? Bom ver você aqui. É isso aí. Vamos caminhar juntos, né? Não precisa percorrer essa trajetória sozinho, né? Então, eu estou aqui para ajudar, para fortalecer, para passar aí informação e conceito que façam a diferença, né? Para chegar realmente nas suas metas financeiras. Esse é o objetivo, né? Mas não depende só de mim, nem dos meus canais, né? Nem dos meus treinamentos. Depende principalmente de você, tá? É sua responsabilidade, tá? Você não tem culpa pelo que aconteceu no passado, as coisas, né? Eu também errei, já falei isso várias vezes, errar é humano, mas é a nossa responsabilidade cuidar do nosso futuro financeiro, do futuro da nossa família,
né, de sermos aí provedores, homens, mulheres, não tem discriminação mais nesse sentido, né? Todos temos que ser provedores, e a ideia é essa, prover realmente para o nosso futuro, para ir ao encontro de todas essas demandas aí da vida, mas principalmente proporcionar aí tranquilidade e segurança também para os nossos queridos. Mas isso vem com o tempo, vem à medida que você for crescendo, ganhando esse traquejo, desenvolvendo a sua filosofia, suas estratégias e fazendo o dinheiro render mais, né? Trabalhar mais a seu favor, ok? Bom, então encerro aqui. Obrigado, né? Fiquem aí ligados, participem, compartilhem aí também com familiares, amigos. Se estiver gostando, né? Pode compartilhar aí o conteúdo. Vai ser muito bom receber familiares e amigos. Valeu, pessoal. Obrigado aí, boa noite. E até quinta-feira, 8 horas da noite. Uma boa noite aí para todo mundo.